Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma aula de arquivologia, noções, e hoje nós vamos falar sobre métodos de arquivamento, aqueles que mais costumam cair em prova. Já digo a vocês, e aí já é uma ADP, uma dica de prova, dica do Valentini, numa instituição não é recomendável a adoção de um único método de arquivamento. Por quê? Porque dentro da instituição, cada setor tem a sua própria realidade no que se refere a documentos, sua própria realidade documental. Por exemplo, um setor só tem papel, outro setor pode ter fotografia, outro pode ter documentação eletrônica, outro trabalhar com prontuário, outro com processo. Portanto, cada setor vai escolher o método de arquivamento que seja o mais apropriado dentro da realidade dele. Logo, na instituição vai existir o quê? Vai existir vários métodos de arquivamento distintos, diferentes. Beleza? Então, vamos começar falando. Os métodos de arquivamento, eles se dividem em duas grandes classes, básicos e padronizados. E os métodos básicos e padronizados, pessoal, eles se dividem em dois grandes sistemas de acesso, direto e indireto. O sistema direto, a busca ao documento vai ser feita de forma direta, ou seja, um volume pequeno de documentos, por exemplo, onde você trabalha só com pasta suspensa, você não precisa nem recorrer a um índice alfabético. Você abre lá o arquivo de aço, tem lá a pasta lá com uma etiqueta, com a projeção, com o nome de alguém, um assunto, você vai direto ao documento. A busca é feita de forma direta. Então, esse é o método direto. Os métodos que pertencem ao sistema direto. Já os métodos que pertencem ao sistema indireto, por que pertencem ao sistema indireto? Porque para conseguir recuperar o documento, recuperar a informação, você precisa recorrer ao índice auxiliar remissivo. O índice auxiliar remissivo que pode ser por nome ou por assunto. Por nome ou por assunto. Então, o indireto, ele é aquele que você recorre ao índice e depois sim vai em busca do documento. Exemplos de métodos que pertencem ao sistema direto. Método alfabético, geográfico, depois nós vamos falar sobre todos esses métodos. E exemplos de métodos que pertencem ao sistema indireto. Todos os métodos numéricos. Observação, o método alfanumérico, ele não é básico e nem padronizado. Porque ele tem características tanto alfanumérico, letra e número, então ele tem características tanto do alfabético quanto do numérico. Então ele não é nem básico e nem padronizado. Ele pertence ao sistema que nós chamamos semi-indireto, devido às suas peculiaridades, às suas características. Alfanumérico dificilmente cai prova, quando cai é mais isso aqui. Os métodos básicos mais comuns são, os mais comumente utilizados são o alfabético, o geográfico, o numérico e o ideográfico. O alfabético, o elemento principal a ser considerado no documento é o nome. Ou seja, são as regras de alfabetação. Cuidado, eu já vi que aparecer em prova regras de alfabetização. Alfabetização, se você não está alfabetizando ninguém, é alfabeto. Regras de alfabetação. E arquivamento de nomes, nós chamamos de arquivamento onomástico. Anota aí, pode anotar. Arquivamento de nomes, nós chamamos de arquivamento onomástico. Nome de quem? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, no método alfabético, pessoal, o elemento principal a ser considerado no documento é o nome. No geográfico, local ou procedência. No numérico, o número. E no ideográfico, o elemento principal a ser considerado é o assunto. Ideográfico, ideia. Ideia, assunto. Vamos começar falando do método alfabético. Método alfabético. O método alfabético, que é um dos que mais costuma aparecer em prova, que são as regras de alfabetação, a característica, quando é que você vai utilizar o método alfabético? Quando você não tiver um volume documental grande no teu setor, na tua instituição. O método alfabético, vantagens.
agilidade na recuperação da informação, porque o volume não é grande de documentos, não costuma ser grande, um custo baixo. Às vezes você usa o método alfabético, basta ter arquivo de ASCII, pasta suspensa, sistema direto e de fácil implantação, volume pequeno, né? E a desvantagem são os erros mais constantes de arquivamento. Por que os erros mais constantes de arquivamento, se o volume é pequeno? Devido às minúcias, às peculiaridades das regras de alfabetação, são poucas, são fáceis, vocês daqui a pouco vão aprender, mas muita gente as desconhece, portanto, muita gente erra na hora de aplicar as regras de alfabetação. Por isso que os erros são constantes, frequentes. No método alfabético, são 2 os critérios envolvendo as regras de ordenação. Você pode ordenar obedecendo ao critério letra por letra ou palavra por palavra. A escolha de um critério automaticamente exclui o outro. Então, se você escolher letra por letra, automaticamente você está excluindo palavra por palavra e vice-versa. Tá? Falando rapidamente sobre isso aqui, que isso é difícil de aparecer, mas vocês têm que saber. Por exemplo, eu dei o mesmo exemplo, 2 nomes iguais, Miro Del Prete e Sônia de Penedo. Observando as regras de alfabetação, já que ambos aqui é partícula de nome estrangeiro, vai ficar a partícula de nome estrangeiro, na hora de você ordenar, obedecendo as regras de alfabetação, a partícula de nome estrangeiro faz parte integrante do último sobrenome. Então fica Del Prete, vírgula, Miro, De Penedo, vírgula, Sônia. Aqui é a mesma coisa, só que se você utilizar a letra por letra, você tem que comparar a primeira letra com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira e assim sucessivamente, porque é letra por letra. Por exemplo, e aí quem vai vir primeiro na hora de ordenar? Aquela que no alfabeto vem antes. Por exemplo, Del Prete, De Penedo, D com D, primeira letra, D e D, está se repetindo, vou olhar a segunda letra. E com E, também está se repetindo. A terceira letra, Del Prete, é um L. A terceira letra, De Penedo, é um P. No alfabeto, a letra L vem antes da letra P, portanto, Del Prete, vírgula, Miro, vem antes de De Penedo, vírgula, Sônia. Palavra por palavra, geralmente, quando aparece em prova, e você vai trabalhar geralmente numa prova, letra por letra. Palavra por palavra é muito difícil de aparecer, mas existe, então, por isso que eu vou falar rapidamente. Aqui, De Penedo está vindo antes de Del Prete, porque as letras aqui estão se repetindo, DE e DE, estão se repetindo. Por que De Penedo está vindo antes de Del Prete? Não é palavra por palavra? Aqui não é letra por letra. Se é palavra por palavra, aquela palavra cujas letras estejam se repetindo, aquela palavra que for a mais reduzida vem primeiro. Aqui, aqui tem um espaço entre De Penedo. E Del Prete tem um espaço aqui também entre Del e Prete. DE tem 2 letras. DEL tem 3 letras, portanto, DE é mais reduzido. Então, De Penedo vem antes de Del Prete. Tá certo? Então, só para vocês verem, observarem, nós temos aí 2 critérios, letra por letra e palavra por palavra. Então, vamos começar a ver, dentro do método alfabético, as regras de alfabetação. Regra número 1 é uma das que mais aparecem em prova, né? A mais fácil de todas, e a maioria dos nomes das pessoas físicas, a maioria dos nossos nomes, está dentro dessa primeira regrinha. Nome de pessoas físicas. Último sobrenome, depois o prenome. O que é o prenome? Prenome é o que vem antes do nome de família, ou seja, antes dos sobrenomes materno e paterno. Ora, nome de pessoas físicas, último sobrenome, depois o prenome. Por exemplo, Antônio Carlos Jobim. O nosso saudoso Tom Jobim. Antônio Carlos Jobim. Último sobrenome, Jobim, vírgula, e o resto, o que sobrou, Antônio Carlos. Está vendo? Último sobrenome e depois o prenome, que é o primeiro nome, e o resto que tiver.
Tá? Essa é a regrinha mais simples que tem. Nós vamos arquivar desta forma. Detalhe, numa prova, Jobim aqui tá em caixa alta, não tá? Mas numa prova, às vezes vem assim. Numa prova, geralmente costuma vir só a letra J em caixa alta em letra maiúscula. Só o J, o resto vem em caixa baixa em letra minúscula. Tá? Geralmente acontece isso. Nós aceitamos para fins de prova, de concurso. Você pega qualquer livro aí, vai ver a referência bibliográfica, lá eles seguem, né, as regras de alfabetação certinho. Tá? Porque você está dando destaque. Mas, para fins de concurso, a maioria das bancas, quem faz a prova, costuma fazer só a primeira letra em caixa alta. Tá certo? Então, essa regra aí é a que mais aparece em prova. Uma das que mais aparece em prova. Segunda regra, substantivo mais adjetivo, ou ligados por hífen, não se separam. Por exemplo, Gerson Castelo Branco, aqui ó, Castelo Branco, substantivo e adjetivo. Ruth Villa-Lobos, aqui ó, sobrenome ligado por hífen, não se separam. Como é que fica então? Castelo Branco, substantivo mais adjetivo, vírgula, Gerson. Villa-Lobos, não se separa, sobrenomes ligados por hífen, vírgula, Ruth. Aí você, quem é que vem primeiro? Você olha lá, né? Letra por letra, que é o C no alfabeto vem antes da letra V. Então, Castelo Branco virá antes de Villa-Lobos. Essa é a segunda regra que às vezes aparece também em prova. Terceira regra, nome de Santa, Santa ou São não se separam. Fátima, Santa Rita, Antônio, São Paulo, como é que fica? Santa Rita, Fátima e São Paulo, Antônio. Nome de Santa, Santo ou São não se separam. Está parecendo até outra regrinha, né? Porque, na verdade, são considerados o quê? Parte integrante do último sobrenome. Então, não se separa. Santa e São. Quem é que vem primeiro? Aqui, ó. S com S. A com A. Terceira letra, N e O. A letra N vem antes do O no alfabeto. Então, Santa vem antes de São, obedecendo às regras de alfabetação. Vocês perceberam que aqui eu estou colocando em caixa alta, né? Sendo que, numa prova, já lhes falei, só vai aparecer, costuma aparecer em prova, somente a letra S maiúscula e a letra S aqui também maiúscula, tá? O resto normal. E aqui é R maiúscula, P maiúsculo e o resto normal. Quarta regra, iniciais abreviativas de prenomes. Vem antes na classificação de sobrenomes iguais. Sobrenomes iguais. Vem antes, ou seja, né? Tem precedência. Nos livros, às vezes, aparece ter precedência. Ter precedência que vem antes. Qual é o sobrenome que está se repetindo aqui? É o meu, né? Valentini. Ó, Valentini, Valentini, Valentini. R. Valentini, Reinaldo Valentini, Renato Valentini. Como é que você vai arquivar? Aqui eu já estou botando de maneira que, quando a gente vai ordenar, já fica certinho. Claro que num concurso, eles podem misturar vários nomes, envolvendo regras as mais diferentes, várias regras diferentes, né? E aí você tem primeiro colocar o nome obedecendo às regras de alfabetação e depois ver quem é que vem primeiro, quem é que vem segundo, tá? Não é essa molezinha que está aqui, não. É um pouquinho menos fácil, porque as regras de alfabetação, vocês já perceberam que são bem fáceis. R. Valentini, como é que fica? Valentini, vírgula, R. Valentini, Reinaldo e Valentini, Renato. Ora, por que a letra R vem antes do nome? Por que está dizendo aqui, ó, as iniciais abreviativas de prenomes vêm antes na classificação dos sobrenomes iguais. Sobrenomes iguais, a inicial abreviativa, o R está sozinho, vem antes de Reinaldo e Renato. Por que o R vem antes? Porque o R é só uma letra, é mais reduzido, por isso que vem primeiro. Aí Reinaldo e Renato, R com R, E com E, e a letra I no alfabeto vem antes da letra N, portanto Reinaldo vem antes de Renato. Essa é a quarta regrinha que é difícil de aparecer, mas faz parte, pode aparecer, faz parte do contexto. Quinta regra, artigos e preposições.
não são considerados parte integrante do último sobrenome. Por exemplo, o poetinha, o saudoso Vinícius de Moraes. Tá? Como é que fica? Moraes, vírgula, Vinícius de. Parece até a nossa primeira regrinha. Último sobrenome, depois o prenome e o que vier depois, vem depois. Só que essa regra é de artigo e preposição. Tá? Por quê? Se o artigo ou preposições fossem considerados parte integrante do último sobrenome, como é que ficaria Vinícius de Moraes? Ficaria de Moraes, vírgula, Vinícius. Mas como artigos e preposições não são considerados parte integrante do último sobrenome, fica Moraes, vírgula, Vinícius de. Fácil. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Grande aula! Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço para a Universidade Federal do Ceará 2016, edital publicado? Então acesse o nosso site laconcurso.com.br e você vai ter um curso aí fantástico que vai te ajudar na sua preparação. Só mais um recado. Tá vendo o material dessa aula que você acabou de assistir? É só você clicar aqui embaixo e lá no site fazer o download gratuitamente do material de apoio. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.